E hoje pela manhã nós iniciamos essa temática, que vocês viram aqui na frente, ali atrás também deve ter alguma coisa nesse sentido. Cristo vive em mim. Essa é a temática que nós vamos percorrer durante o mês de agosto, né? Então nós iremos percorrer esse caminho pensando nesse tema, Cristo vive em mim. E nosso tema tem como base Gálatas 2:20. Quero que você vá lá comigo para Gálatas 2:20. Se não é só o texto base do tema, mas também é o base da nossa reflexão nessa noite. Gálatas 2, capítulo 20, diz assim a palavra do Senhor: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Pai, obrigado por esse tempo de adoração ao Senhor, por esse tempo de reflexão na Tua Palavra, e pedimos a direção do Teu Espírito Santo, ó Deus, para que fale ao meu coração, fale o coração da Tua igreja, aquilo que o Senhor já tem nos falado, Pai. Ó Deus, que possamos abrir as nossas mentes e entender a Sua Palavra nessa noite, ó Pai, que o Teu Espírito Santo age em nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Nós precisamos, eu não vou fazer uma exposição aqui de Gálatas, ou do capítulo 2 de Gálatas, mas eu quero fazer uma introdução importante aqui, porque nós precisamos ter duas coisas em mente quando nós lemos esse verso. E duas coisas em mente que nós precisamos ter quando nós lemos esse verso, está ligado ao contexto maior de Gálatas. Porque quando Paulo escreve essa carta, as igrejas da Galácia, elas foram invadidas por alguns agitadores que estavam questionando o evangelho de Paulo e seu apostolado. Então existia uma crítica, existia gente agitando um movimento que questionava o evangelho que Paulo estava pregando e até mesmo o seu apostolado. E o judaizante, ou seja, os cristãos judeus, ainda cumpriam várias práticas cerimoniais dos judeus. E eles não só cumpriam, como eles insistiam que os convertidos gentios ao cristianismo cumprissem determinados ritos judeus, como por exemplo a circuncisão. Então o grande pano de fundo, quando Paulo escreve Gálatas, são esses dois, de forma muito simples, objetivo. É uma galera que está agitando a igreja, aquela região da Galácia, e questionando o evangelho pregado por Paulo, e questionando o apostolado de Paulo. E não só isso, existia a ideia da lei que era trazido novamente, e isso não era só um hábito dos cristãos que vinham do judaísmo, mas que insistiam que todos os cristãos deveriam voltar às práticas de algumas leis, como por exemplo a circuncisão, não só a lei, mas práticas cerimoniais judaicas. O pastor e escritor Tim Keller, ele diz que nessa carta de Paulo aos Gálatas, ele ensina que o evangelho não é apenas a maneira pela qual se entra no reino, ela é a maneira pela qual se vive na condição de participante desse reino. É a maneira pela qual Cristo transforma as pessoas, Cristo transforma igrejas e Cristo transforma as comunidades. Então, o evangelho, se nós, de acordo com Tim Keller, em Gálatas, ele não é apenas uma forma de se entrar no reino, mas ele também é a maneira de se viver na condição de participante desse reino. E Paulo, no verso 20, e dentro do contexto maior do capítulo 2 de Gálatas, ele afirma que nós devemos viver a vida com base em quem nós somos em Cristo. Se Cristo vive em nós, nós somos em Cristo como deve ser a nossa vida. Agora que a vida de Cristo é a minha vida, agora que eu estou em Cristo, que eu estou livre da condenação perante Deus, como se eu já tivesse morrido ou sido julgado, agora que eu compreendi que eu sou tão amado por Deus,
como se tivesse vivido a vida que Cristo viveu, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Embora eu seja um miserável pecador, em Cristo eu sou justificado, eu sou livre de culpa, e eu vivo agora uma vida de fé. E sei quem tornou essa vida possível. E esse que tornou essa vida possível, ele me transforma e me mostra a maneira pela qual eu devo viver essa nova vida. Paulo ele descreve a vida cristã aqui nesse verso em duas grandes dimensões, que parece um contraponto, porque essas duas dimensões é morte e vida. Morte, eu fui crucificado com Cristo. Vida, Cristo vive em mim. E o que Paulo quer dizer com isso? Com essa possível ideia de contradição ou de opostos, de morte e vida? O que Paulo quer dizer com isso? Eu fui crucificado com Cristo. O que significa estar crucificado com Cristo? E a resposta óbvia é que nós morremos com Cristo. Né? E o que significa dizer essa frase que é o nosso slogan nesse mês? Cristo vive em mim. É o fato de Cristo viver em nós pelo seu Espírito. Se você ler comigo, vai lá comigo para João capítulo 14. Hoje eu não ficarei apenas num texto, eu vou em outros textos das Escrituras. João 14, versos de 15 a 17. Palavras de Jesus: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e está ou estará com vocês. Cristo vive em nós pelo seu Espírito. Eu e você, nós crentes, vivemos para Deus quando Cristo vive em nós. Nós somos salvos pela fé em Cristo, Ele morreu por nós, nós vivemos pela fé em Cristo, Ele vive em nós, repito. E Paulo descreve a vida cristã como sendo estar crucificado com Cristo. Para que Cristo possa viver em nós, eu preciso estar crucificado com Ele. E essa pessoa que tem essa nova vida, que foi crucificado, ele precisa lembrar na sua caminhada, ao fazer suas escolhas, a viver a sua vida de quem Ele é, pela fé em Cristo Jesus que tanto o amou. Essa pessoa que foi crucificada, que tem essa nova vida, ao longo da sua caminhada, ele precisa lembrar, o tempo todo, ao fazer as suas escolhas, de quem Ele é. O ponto, queridos, inicial da vida de um cristão é a sua conversão a Cristo. É quando, assim como Paulo, nós reconhecemos que o velho Saulo ou o velho Paulo já não vive mais, mas é Cristo que vive nele pelo poder do Espírito que habita nele. Eu e você também reconhecemos que recebemos uma nova vida, e agora essa vida deve ser como Paulo disse: o Bruno já não vive mais, mas a vida que ele vive é a vida através de Cristo Jesus. Recebemos uma nova vida que agora deve ser vivida na fé, naquilo que Jesus fez por nós. Agora, a pergunta é: será que o padrão de comportamento dos cristãos, aqueles que afirmam ter nascido de novo, que participam regularmente de suas igrejas, da nossa igreja, das suas igrejas no geral, tem sido diferente daqueles que não são cristãos? Será que o padrão de vida, o padrão de escolha daquele que afirma que morreu com Cristo, que nasceu de novo, ele é igual ou ele é diferente
daqueles que não professam a mesma fé que nós? Será, por exemplo, vou trazer alguns exemplos aqui, será, por exemplo, que o índice de divórcio, adultério, agressão, pornografia, vida sexual precoce, no meio dos cristãos tem sido bem diferente do que daqueles que não se dizem cristãos? As pesquisas não mostram isso. Então, se Cristo vive em nós, e essa vida que agora nós vivemos pela fé, nós deveríamos ter comportamento diferente. Porque se Cristo vive em mim, eu vivo nele, nós estamos juntos, ele tem me transformado, o seu Espírito habita em mim, eu pensaria de uma forma diferente sobre alguns valores do mundo pelo qual eu vivo. Como tem sido a nossa relação com esse evangelho de dizer que Cristo vive em nós? Ou é uma frase bonita para a gente colocar na frente da igreja, fazer uma camisetinha bacana, fazer um flyerzinho para divulgar por aí, ou é algo que está aqui no nosso coração? Queridos, quando Paulo diz, e estou sendo redundante propositadamente para você gravar, quando Paulo diz que está crucificado com Cristo, ele significa que ele diz que ele está unido com Cristo em sua morte por causa do pecado, mas o seu passado pecador foi riscado, foi apagado por Deus. Porque quando nós nos unimos a Cristo em sua morte, a nossa nova velha vida, ela acaba, entre aspas, porque agora nós ganhamos uma nova natureza, nós vivemos, recebemos o Espírito Santo de Deus. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando nós nos unimos em Cristo, na sua morte, nós nascemos de novo, nós recebemos essa nova vida, a nossa forma de enxergar a vida deveria ser relacionada de acordo com aquilo que nós estamos recebendo no nosso relacionamento com Cristo. E além do que Paulo diz aqui nesse verso, nós ressuscitamos para uma nova vida. Nós morremos com Cristo, recebemos uma nova vida, mas ressuscitamos para uma nova vida. E como que é essa nova vida? Nós vivemos ela pela fé em Cristo. É uma vida que, de uma certa forma, não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E vivendo em nós, Ele nos dá novos desejos. Quanto à santidade, quanto ao nosso relacionamento com Deus, quanto ao que nós pensamos da eternidade, quando nós acabamos de cantar aqui. Porque Ele vivendo em nós, a nossa forma de viver precisa mudar. Não é que eu e você agora não podemos mais pecar novamente. Nós podemos. Mas o fato é que nós não queremos. Nós não desejamos. Porque todo o conteúdo, o DNA da nossa vida, que nós nascemos do Espírito, recebemos uma nova natureza, mudou. Agora tudo se tornou diferente. Porque nós mesmos somos diferentes. Se você olhar e pensar comigo na vida de Paulo, você vai ver que a vida de Paulo era comum como a de muitas pessoas. Era um homem íntegro, era um homem zeloso, era um homem coerente nas suas convicções, era um bom religioso, como alguns de nós. Era um cara que praticava a lei dentro da religião que ele vivia. No entanto, quando Cristo se revelou como o Filho de Deus e Salvador, Ele se entregou completamente. Porque para Paulo as coisas velhas ficaram para trás. Suas antigas ambições foram abandonadas. Seus velhos princípios, valores e conceitos também foram deixados para trás. Quem era Paulo? O que ele fazia? Como que ele surge na sua descrição no Novo Testamento perseguindo cristãos?
E agora, não na carta aos Gálatas, mas em outras cartas, como nós já vimos, ele estava preso por conta desse evangelho. Porque a sua vida mudou. As coisas antigas ficaram para trás. E agora, ele estava sendo moldado e transformado por esse evangelho. Não era mais o mundo quem determinava o certo ou errado. Nem mesmo sua consciência era aquilo que regia como última palavra. O que lhe importava era Cristo. O que lhe importava era a cruz de Cristo. O que lhe importava era a vontade de Cristo. Foi uma experiência que mudou a vida de Paulo. Foi uma experiência que mudou a forma de Paulo viver religião. Foi uma experiência que mudou a sua eternidade, que mudou seu coração, que mudou seus valores de mundo, que alterou a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, e que estabeleceu para ele novos paradigmas, que a partir daquele momento iriam conduzir sua vida, iriam ser os seus valores, iriam ser os seus princípios, e além disso, iria ser também o seu trabalho ministerial. Porque Paulo entendeu que Cristo vivia nele. Que ele havia morrido com Cristo. O problema, queridos, é quando você e eu, você meu irmão, você minha irmã, você jovem, você adolescente, nós queremos viver agradando as pessoas. E para agradar as pessoas, muitas vezes nós abrimos mãos dos valores da palavra de Deus. Porque eu e você temos medo do que as pessoas possam dizer. Afinal, você não é como os outros garotos, não é como as outras garotas, não age como eles, não fala palavrão, não consome pornografia, vem para a igreja no domingo ao invés de ir para a balada. Porque é neste ambiente, em partes, que nós devemos viver a vida com base daquilo que nós somos em Cristo. Porque a vida cristã, queridos, significa ser nova criatura. E não permanecer a mesma criatura com uma máscara de religiosidade. Porque o que eu tenho visto nesse meu pouco tempo de experiência ministerial, ao longo do serviço da igreja, servindo a igreja, se relacionando com pessoas da igreja, é que muitas vezes nós estamos revestidos de uma máscara de religiosidade. O nosso discurso é religioso, os nossos hábitos são religiosos, mas a nossa vida não reflete no seu interior alguém que nasceu de novo. Paulo estabeleceu um padrão muito claro aqui, não sou eu, é Cristo. O nosso eu precisa ser inteiramente eliminado, para que Cristo possa ser mantido na sua devida posição na nossa vida, como nós falamos em Colossenses. O velho eu precisa ser absolutamente mortificado, crucificado, precisa ser removido, para o novo entrar inteiramente. Não é a nossa vida, mas é a vida de Jesus em nós, que transpõe cada essência do nosso ser. Por meio dessa crucificação do eu, a vida de Cristo pode ser praticada, trabalhada e vivida neste mundo presente. Na vida dos cristãos, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O meu eu morre para que Cristo viva. E aqui eu queria fazer duas perguntas para você, meu irmão, para você pensar junto comigo. E o meu desejo é que no seu coração a sua resposta seja algo que Deus tem feito na sua vida. Mas a primeira pergunta é, você tem vivido a sua vida com base em quem você é em Cristo? Você tem vivido a sua vida com base em quem você é em Cristo?
como um filho de Deus, como uma pessoa que foi regenerada, que nasceu de novo. Esse é o seu comportamento, essa é a sua forma de viver a vida. Talvez, querido, esse velho eu, a sua história que você tem tentado escrever, viver a parte de Deus, que tem trazido tantos problemas, Deus deseja trocar nessa noite por um novo eu. E esse novo eu é Cristo Jesus. Deseja criar um novo eu dentro de nós, que é Jesus. Deseja nos tornar como o seu Filho Jesus. E esse eu seu tem morrido, tem sido crucificado. Esse eu envolve muitas coisas, queridos. Mas você sabe qual é o seu eu sei qual é o meu eu, que eu luto e que eu preciso pedir, Senhor, me ajuda. Naquilo que o Senhor já fez em Cristo Jesus, a mortificar a cada dia. Para que as pessoas que vejam que Cristo vive em mim. Não porque eu estou com uma camisetinha bonita, não porque você está com uma camisetinha bonita, mas porque as pessoas olham para você e vê você sendo transformado à imagem de Cristo Jesus. Romanos 6, de 6 a 11. Mesmo Paulo, agora escrevendo aos Romanos. Romanos 6, de 6 a 11. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. O nosso velho homem foi crucificado com ele, para que a gente não seja mais escravo do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. O que Paulo diz aqui para nós, irmãos, é que o velho homem foi crucificado com Cristo. Diz que agora os que também crendo viveremos com Cristo. Porque assim como a ressurreição seguia a morte na experiência de Cristo, assim também o crente que morrer com Cristo, ele é ressuscitado a uma nova qualidade de vida. E essa qualidade de vida é espiritual, mas também é moral. Aqui e agora, nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. A nossa velha vida terminou com a morte. Que por juízo, a nossa vida merecia. Mas a nossa vida começou com uma ressurreição. A ressurreição de Cristo Jesus. Paulo diz que nós devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivo para Deus. Nós precisamos nos lembrar que o nosso velho eu de fato morreu com Cristo e vivemos para Deus. O nosso velho eu foi crucificado e que através de Cristo nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. John Stott, diz em um dos seus livros uma frase assim: para um cristão regenerado, o simples contemplar a possibilidade de uma volta à vida de antes deveria ser tão inconcebível quanto um adulto querer voltar à infância. Queridão, você vai olhar para aquela varalzinho de fotos lá, que eu espero que você envie para a Larissa essa semana as fotos, não vai voltar mais. Passou. O tempo passou, irmão Hélio. Foi bom o tempo, né? Passou. Não volta mais. Não dá para voltar. O pessoal brincou, mas uma das fotos que eu tenho com a Daísa ali, eu devo ter uns 28, 29 anos de idade, ou menos. Primeiro ano de casamento, 26 anos de idade. Não
não volta mais, eu tenho 40, passaram um tempo. Brinquei que eu estou conservado, mas não volta mais. O Stott vai dizer que não dá para um cristão que nasceu de novo querer simplesmente contemplar uma volta à vida de antes. Porque é tão inconcebível quanto a gente voltar àquele tempo das fotos. Não dá, querido. Porque Cristo vive aqui, tem que ocorrer transformação. Mas ele diz algo muito importante aqui, Stott, para nós. Um cristão regenerado. Alguém que nasceu de novo. A nossa união com Cristo, queridos, rompeu com a nossa velha vida. E nos comprometeu agora com uma vida totalmente nova. Essa deveria ser a vida de alguém cujo velho homem foi crucificado com Cristo. Se eu querer viver como a foto que eu tinha aos meus 26 anos de idade, não dá. O tempo passou, eu amadureci, a vida passou, surgiram outras pessoas no meu ambiente, eu não tinha filho, eu era recém-casado, eu tenho 15 anos de casamento, o tempo passou. Não dá para voltar no passado. E aplicando isso, querido, quando a gente olha para a nossa vida, agora é novo. Se você nasceu de novo, não dá para viver flertando com a velha vida. Ah, na minha antiga maneira de viver era assim. Era, querido, mas passou. E talvez tem coisas da sua antiga maneira de viver que você deveria ter vergonha de se exaltar por isso. Porque faz parte dessa velha natureza corrompida. Mas agora você crucificou, morreu, nasceu de novo. E agora é vida, querido. Zerou. Vai nascer de novo. Eu já nasceu de novo. E agora começou, nasceu do Espírito. Nasceu para um relacionamento com Deus. Isso é bênção do Senhor para nós. Porque não importa o que você fez até hoje. Não importa como você viveu até hoje, se você se render a Cristo Jesus, tem nova vida, tem perdão, tem graça, tem reconciliação. Obviamente, dentro dessa esfera que nós vivemos, você vai ter consequências, talvez, de algumas coisas que você viveu, mas você nasceu do Espírito, você nasceu de novo, você nasceu para um relacionamento com Deus, você nasceu para ser conformado à imagem de Cristo Jesus. Uma vida crucificada, que Cristo vive em mim, é uma vida totalmente rendida, é uma vida totalmente entregue ao Senhor, é uma vida em absoluta humildade e obediência. A vida crucificada tem alguns paradoxos, porque se uma vida estiver crucificada, ela vai estar morta, ela não vai estar viva. E como é possível estar morto e viver ao mesmo tempo? Mas é isso que Jesus faz por nós. O Cipri tem pregado, tem falado isso, falou alguns domingos de manhã, falou uma quarta-feira, desse possível paradoxo bíblico. Mas é isso. Como é possível estar morto e vivo ao mesmo tempo? É possível, querido, porque eu morro para o eu, para que Cristo Jesus faça nova todas as coisas. A velha natureza morre para que haja uma nova natureza. Quando a minha vida está crucificada e Cristo vive em mim, a minha vida será totalmente dedicada a Cristo, porque eu desejo ser mais parecido com Ele, eu desejo pensar como Ele, eu desejo agir como Ele, eu desejo amar como Ele, porque nós queremos nos parecer com Cristo. Querido, para falar, eu fiz um paralelo, expliquei aqui a frase do Stott, mas antes de mudar para o próximo ponto, eu quero te levar a mais uma reflexão, porque parece muito lógico você pensar comigo, não dá para viver com os 25 anos que você tinha, Bruno, o tempo passou. Mas por que na sua vida cristã não parece tão lógico assim? É tanto tempo de caminhada cristã e as coisas não estão mudando. Por que não estão mudando, querido?
tem coisa errada. Precisa fazer uma análise, precisa orar, precisa colocar diante de Deus. Porque se o tempo passa, pressupõe amadurecimento, pressupõe experiência. Mas se o tempo está passando e você continua com as mesmas meninices do velho homem ou da velha mulher, tem coisa errada. A gente precisa rever. Inclusive rever se você de fato nasceu de novo. Parece uma pergunta que nos coloca numa condição de humilhação. Como o pastor pode me questionar se eu nasci de novo? Mas a palavra de Deus diz claramente quais são os frutos, a vida de quem nasceu de novo. E aí a gente precisa ir para um questionamento. Porque será que eu só me tornei um cara que gostou da igreja e começou a vir para a igreja e achei, repetindo o que todo mundo faz, que eu sou um cristão? Ou será que eu nasci de novo? Será que eu morri? Eu vivi esse algo ilógico. Morrer e viver. Cristo vive em mim, vive em você. Nós estamos em Cristo Jesus, mas para seguir a Cristo, eu e você também precisamos nos submeter a Ele. Nós temos que negar a nós mesmos. Nós temos que crucificar a nós mesmos. E nós temos que perder a nós mesmos. Mateus 16, 24 a 26. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Mateus aqui coloca para nós 3 expressões de Jesus. Negar a si mesmo, que significa o renunciar ao meu velho eu, que eu mencionei agora. Renunciar esse desejo de querer encaixar Deus na história da nossa vida, que eu e você queremos escrever, e passar a viver na dependência do Senhor, para viver para a glória dEle. E a história que nessa caminhada Ele deseja escrever, através da minha e da sua vida. É deixar de viver a minha vida em prol de mim mesmo. É dizer não ao eu e sim a Cristo. É reconhecer o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. É um desejo, queridos, de conhecer a Deus. É um desejo de estar onde Jesus está. É um desejo de ter esse eu que eu já falei anulado para que Cristo seja mantido na posição correta em nossa vida. É o ser cada vez estar nele e querer ser mais semelhante a ele. É encher as nossas mentes com a verdade, com a história de Jesus. É submeter as minhas vontades, os meus desejos, ao que Cristo deseja. Ao que está descrito para nós em sua palavra. Mas Jesus aqui, Mateus citando as palavras de Jesus, não somente fala negar a si mesmo, mas também fala tomar a cruz. É colocar-se na posição de um homem condenado, a caminho da sua execução. Porque se nós estamos seguindo a Cristo, com uma cruz nos ombros, há um lugar para o qual nós estamos nos dirigindo. Nesse paralelo, é o local da crucificação. E essa crucificação, querido, é essa vida pecaminosa nossa. Essa crucificação pode ser o seu eu. É você estar disposto, aqui nesse contexto, a literalmente encarar o desprezo e a morte, a sofrer insultos,
é ser caracterizado como um ridículo diante do mundo, mas viver e agir firme no seu evangelho. Porque a cruz que um discípulo carrega não é só um símbolo de sofrimento, como nesse contexto, mas é também um símbolo de morte. É nessa cruz que Cristo morreu por nós, que nós deixamos a nossa antiga maneira de viver. E aí, Jesus diz, devem perder a sua vida. Jesus usa essa terceira expressão para descrever a ideia da renúncia. Um homem que assume um compromisso com Cristo, ele deve estar disposto a perder a si mesmo. Disposto a perder a sua personalidade humana, que pensa, sente, planeja e escolhe. Porque a palavra vida aqui traz a ideia novamente do eu. Ele deve estar disposto a trocar isso para seguir a Cristo. Com compromisso concreto e absoluto com Ele, fazendo dele Senhor da sua vida, colocando todas as áreas da sua vida sob o seu controle. Jesus também aqui nos apresenta um possível e uma impressão de um paradoxo, porque procurar salvar a sua vida, ao buscar a aceitação do mundo, resulta na perda da vida real, e dar a vida por causa de Jesus, do Evangelho. Resulta em salvar ou encontrar a vida. Aquele que não está pronto a assumir os riscos, envolvido em ser um discípulo de Cristo, acaba perdendo a sua vida eternamente. Mas o inverso disso também é verdade. O homem que arrisca tudo por Cristo, e possivelmente pareça que perdeu tudo, encontra a vida. E você não precisa seguir o caminho de crucificação literal, entregando a sua vida ali, mas o caminho que você precisa seguir nessa noite é o caminho de entregar a sua vida, no sentido de dizer, eu quero morrer para que Cristo viva. Eu quero entregar essa minha natureza corrompida, para que eu receba do Senhor uma nova natureza. Eu quero deixar ali as mágoas que eu causei para alguém, pedindo para que Deus me transforme e me dê condições de pedir perdão para essa pessoa. Eu quero deixar ali o meu casamento, eu quero deixar ali os meus filhos, eu quero deixar ali a minha carreira, eu quero deixar ali os meus sonhos. Para que o que Cristo ensina sobre casamento, carreira, relacionamento, eu viva a partir dele. Eu não quero mais viver a história que eu quero escrever, mas eu quero viver a história que Jesus deseja escrever através da minha vida. Como você tem vivido, querido? A sua nova vida, repito, com base em quem você é em Cristo Jesus. E talvez eu precise fazer uma pergunta antes dessa para você. Cristo vive em você? Você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E se você já reconheceu, se entregou a Jesus, você tem obedecido o chamado para seguir a Cristo com uma atitude de renúncia? Negar a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida. Se Cristo vive em você, Ele é o Senhor da sua vida. Todas as áreas da sua vida estão debaixo do controle dEle. Você pode sair daqui dizendo com alegria e gratidão, eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E eu quero a partir de agora viver pela fé no Filho de Deus. E não mais pelos impulsos da minha natureza caída, ou atraído pelo encantamento de uma cultura que nega a cruz de Cristo. Mas eu quero viver pela fé no Filho de Deus.
Eu quero que você saia daqui nessa noite, meu querido, dizendo isso no seu coração. Eu fui crucificado com Cristo. Eu não merecia. Eu fiz muita besteira na minha vida. Eu errei muito. Por conta da minha natureza pecaminosa caída. Mas eu fui crucificado com Ele. E agora que Ele me perdoou. E agora que Ele me salvou. E agora que Ele me transformou. E agora que Ele me tornou livre de culpa. Já não sou eu mais quem vive. Mas é Cristo que vive em mim. Já não é mais a minha história. É a história dele na minha vida. E a vida que vivo agora nesse corpo, eu vivo nela pela fé. Naquele que me amou. E se entregou por mim. Você pode sair daqui dessa noite dizendo isso com alegria e gratidão no seu coração? Ou você tem dúvidas quanto a isso? Se você tem dúvidas, eu quero te convidar nessa noite a colocar tudo na cruz de Cristo. Porque talvez não é essa natureza corrompida, porque talvez você nasceu de novo. Mas talvez tem coisas que ainda precisam morrer. Precisam ser deixadas de lado. Precisam ser entregues. Precisam ser rendidas a Cristo Jesus. Queria que você abaixasse a sua cabeça. E que você conversasse com Deus nesse momento. O tempo seu e de Deus. E olhar para esse verso e dizer, eu fui crucificado. Ou eu não sei, Pai. Quando nós morremos com Cristo, e Cristo vive em nós pelo seu Espírito, o reflexo e o resultado disso, se fosse uma equação, era uma vida para Deus, para que Deus seja glorificado através de nós. E se isso não tem acontecido na sua vida, meu irmão, tem coisa errada. Minha irmã, tem coisa errada. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Pai, num verso, num trecho que nós tentamos contextualizar, mas nem fizemos a exposição completa aqui, nós vemos uma profundidade. Porque tem muitas implicações teológicas, sim, que nós somos teólogos, nos maravilhamos, mas implicações da nossa realidade. Da nossa realidade de alguém que nasceu no mundo caído, distante do Senhor, separado do Senhor. Mas da nossa realidade de entender, à luz da pregação da Tua palavra, que o Senhor nos amou. Que o Senhor, ó Pai, veio de encontro buscar a Sua criação perdida. E nesse propósito seu de buscar a sua criação perdida, ó Pai. Naqueles que o Senhor predestinou, naqueles que o Senhor escolheu, conforme diz a sua palavra. O seu evangelho foi exposto. E um dia o Bruno teve que entender que era um miserável pecador. Um dia o Bruno teve que olhar e dizer, eu preciso crucificar esse velho homem. Eu preciso mortificar esse velho homem. Para que Cristo viva nele. E um dia eu fiz uma oração, eu me entreguei ao Senhor, eu me rendi ao Senhor. Porque pela sua graça, pelo seu amor, o Senhor me alcançou. Mas tem muitas coisas no Bruno
que precisam ser crucificadas. Muitos eus do Bruno que precisam ser deixados na cruz. Para que ele possa dizer: eu fui crucificado com Cristo. Cristo vive nele. E agora as pessoas que olham para ele, veem alguém sendo transformado por Cristo Jesus. Talvez essa é a realidade de muitos dos meus irmãos aqui, ó Pai. Talvez tenha pessoas aqui que nessa noite precisa dizer: Senhor, eu tentei escrever uma história, eu tentei viver distante do Senhor. Eu tentei viver da forma que a cultura dizia, que a televisão propagava, anunciava, que o mundo em que eu vivo vive, e eu segui a vida. Eu trouxe esses valores para o meu casamento, eu trouxe esses valores para a minha família, eu trouxe esse relacionamento para os meus filhos. Eu trouxe esses valores para as minhas escolhas. Mas essa noite eu entendi que alguém, que é o Senhor, que me criou para um relacionamento com o Senhor, me amou, enviou o seu Filho, Cristo Jesus, para morrer pelo perdão dos meus pecados. Ele seguiu aquele caminho de cruz, caminho que eu deveria percorrer. E ali ele se entregou, para que eu fosse justificado, para que eu não tivesse mais culpa. Mas ele não somente morreu, como ele ressuscitou. E eu entendo, Pai, hoje, nessa noite, eu entendi que eu preciso morrer como Cristo morreu. Os meus pecados precisam ser deixados na cruz. Eu preciso reconhecer que alguém morreu por mim, alguém me resgatou, alguém me transformou, alguém deseja me salvar, alguém deseja me dar vida. Para que a minha história, a partir de agora, seja uma história de redenção. Seja uma história de dizer: não sou mais eu que vivo. Aquele velho eu morreu, para que o novo eu viva. E esse novo eu, ele vive diferente, porque ele nasceu do Espírito. O Espírito tem me transformado. Que ninguém daqui saia nessa noite, ó Pai, sem dizer: Cristo vive em mim. Sem ter essa certeza, sem fazer essa oração de entrega ao Senhor. Obrigado, Deus, pelos meus irmãos aqui dessa igreja, ó Pai, que já reconheceram isso, mas talvez tenham lutas, tem os seus erros, tem os seus erros, os seus pecados, as suas atitudes que ainda não condiz com o Filho de Deus, e que precisam ser nessa noite restauradas pelo Senhor, ó Pai. Então, que a sua graça, ó Pai, se manifeste nesse local, que o Teu Espírito Santo nos transforme, e que haja o desejo de dizer: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e me salvou. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém?